Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a nossa convidada ilustre é a Samantha Tedesco. Ela é autora, ela tem um canal no YouTube, o Histórias e Bruxaria. Ela é uma aventureira, uma viajante e um dia eu creio que ela estará em Avalon, onde as brumas descansam. Samantha, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro, por favor se apresente. Muito obrigada pelo convite inicialmente. Pessoal, como já foi apresentado, eu sou Samantha Tedesco. Vou falar meu nome completo porque eu conversando aqui e fazendo outras pesquisas já fiquei sabendo que tem outras Samantas Tedesco da área literária. Então, meu nome completo, Samantha Tedesco Figueira. Eu sou autora do Círculo e Segredos Sagrados. Meu primeiro livro foi lançado em janeiro de 2023. E ontem, no caso, enquanto a gente está gravando, aqui a gente está gravando em agosto, eu lancei o meu segundo livro como coautora, que é o Texturas Literárias. Depois A vamos gente falar mais vai para falar frente. dele. É. E o meu canal no YouTube, como o próprio nome já diz, História e Bruxaria, porque tanto os meus dois livros quanto os meus estudos no geral, meu trabalho na internet, é voltado para os assuntos relacionados a bruxas históricas, bruxas reais ou o estereótipo da bruxa. Uhum. Então, eu trato muito disso na internet e na literatura. Então, pessoal, eu queria dizer que o canal da Samantha, ele é muito legal. Ele tem poucos vídeos ainda, mas eles são muito bem feitos. Eu gostei até agora, o que eu mais gostei foi o da Circe. Para quem não conhece a Circe, né? Ela é, para alguns, a deusa do caos, como nós vimos ou no desenho do Simba, ou a gente via no desenho do Purus, ou ela apareceu até na série do Hércules em diversas formas. Mas a Circe, ela foi muito mais, para muitos, ela é uma das primeiras bruxas, se eu não estou enganado, né, Samantha? E o Isso. seu vídeo foi um dos, eu vou dizer, teve mais coração pelo personagem, foi mais imparcial, assim, né? E, então Sim. eu queria recomendar a todos, mas pessoal, o da Circe é muito legal. Vamos. Na verdade, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu postei. Eu fiz um vídeo de apresentação e em seguida eu fiz o da Circe. Porque realmente eu ainda não tinha visto outros canais falando mais dela. Eu fiz também uma menção ao livro que ficou bem famoso da Uhum, Circe, que é da Madeleine Miller, eu acho. exatamente, você fala bem dele também. E é bastante interessante também como ela faz a narrativa. É bem levando em consideração todo o fator histórico. Sim. É, Aham. e tipo, colocando assim o carro na frente dos bois, você. Eu me fiquei segurando. Não, não é isso, mas o que fiquei muito interessante, eu acho que provavelmente você vai fazer, porque você fala da bruxaria, da Inquisição, dos tipos de Inquisição. Você vai falar da perseguição que um papa muito inteligente resolveu fazer uma perseguição aos gatos na Europa e isso fez a propagação da peste negra. Sim. Ai, que legal, porque eu pensei muito nisso quando você começou a falar das perseguições. Ah, mas isso eu pretendo tratar no YouTube. É porque, assim, o meu livro, Os Círculos, ele se passa no século XVI. Então, o século XVI já é o período de Renascença, período de Era Moderna. Uhum. Que muita gente, a gente tem uma ideia de que a caça às bruxas, ela ocorreu durante a Idade Média. E ok, teve algumas perseguições, só que a palavra bruxa na Idade Média era usada de uma forma muito mais pejorativa. Uhum. A forma como a gente conhece o estereótipo da Inquisição é da Era Moderna, do período renascentista. Certo. Estava todo mundo em tese achando que, não, nós estamos mais próximos assim dos gregos antigos, nós estamos trazendo de volta os valores deles. E ao mesmo tempo estava tendo assim o caos na Europa por causa da ascensão do protestantismo e a briga com a Igreja Católica para continuar com a questão do poder, da centralização do poder. Então, o auge da caça às bruxas, do jeito que a gente conhece, Uhum. da Inquisição, é mais para frente. Tá mais próximo do que a gente imagina. Muito bem. Mas vamos lá.
Samantha, conta pra gente da sua jornada. Como é que foi que aquela pequena menina, aquela bruxinha, começou a se tornar uma autora? Então, eu acho que, do mesmo jeito que a maioria dos escritores, pelo menos os escritores de romance que eu já conversei e que eu já li na parte do currículo, a gente costumou escrever sempre desde pequeno, né? E eu sou o tipo de pessoa que eu lembro bem, assim, dos meus sonhos. Então, quando eu tenho assim algum sonho muito doido, Uhum, eu comento sempre com as minhas amigas, tudo. E eu lembro que especificamente em relação aos círculos, teve uma semana que eu tive praticamente direto os mesmos sonhos com uau. os mesmos personagens. E cada vez que Uhum, eu sonhava como se eu estivesse dentro do corpo de um dos personagens. Então era a mesma cena, só que eu tinha a emoção e o pensamento daquele personagem. Mas eu não tinha controle sobre as ações dele. E entendi. aí eu lembro que eu acordava e ficava, gente, eu preciso escrever isso. Aí isso foi por volta assim de 2018. Eu escrevi um rascunho e aí eu disse assim, bom, se eu realmente escrever um livro, eu vou começar por essa história. Porque foi uma coisa que realmente tinha muitos detalhes muito claros na minha memória, e Uhum, eram cenas que elas se encaixavam para as reviravoltas. Então, o meu livro ele se passa na Itália, né? É um romance baseado em fatos históricos misturados com os meus sonhos. Então, assim, a narrativa é ficcional, mas tem vários elementos ah, históricos. legal. E eu sou uma pessoa que, desde muito pequena, além de gostar de escrever, eu sempre gostei muito de estudar história. Então, essa parte, assim, de caça às bruxas, de Inquisição, eu já tinha lido bastante. Uhum, E aí, quando foi em 2021, né, que a gente estava naquele lockdown e tudo mais, eu já tinha me formado em 2020 em Direito, uhum, só que eu não estava muito bem satisfeita, não sabia, né, exatamente para qual caminho seguir na área, e aí eu vi que era o momento de eu realmente realizar o sonho de escrever. Eu vi que realmente, depois eu penso como eu vou publicar tudo, eu vou só sentar e escrever, e aí uhum, fluiu bem, né? Eu comecei a perceber que, como eu lembrava bem do vestuário, né, uhum. também, eu tenho um pouco de facilidade de gravar, de fazer o link entre o vestuário da época com literalmente o período, né? Uhum. Para mim vai formando uns desenhos. E aí eu fiquei assim, eu acho que isso daqui funciona com esse período. E aí eu fui pesquisar, né, para ter certeza, né, se a história batia com o que eu estava pretendendo, por onde eu Certo. estava pretendendo direcionar. E aí eu vi que realmente no ano que eu coloquei onde se passa o livro, foi o ano que começou realmente uma perseguição em Triora, que é uma cidade no norte da Itália, e é onde se passa parte do meu livro. Uhum, Aí eu aproveitei e fui fazendo os links. Tem personagens históricos também. No meu livro eu vou. Tem uma coisa que eu gosto muito nos livros dos escritores já bem antigos, que nas edições mais novas o pessoal coloca as notas, né, para a gente ir se direcionando. uhum. Porque tem algumas palavras que a gente não usa mais, né? Sim. Então, eu resolvi colocar várias notas no rodapé para toda vez que eu faço menção a algum personagem ou alguma coisa mais específica da época, a pessoa não ficar totalmente perdida. Ah, legal, Então, legal. vai também sendo um guia. Então, Samantha, antes da gente falar do seu livro, eu peço para todos os convidados darem um conselho para pessoas que querem contar uma história, que querem se tornar escritores. Qual seria o seu conselho? Não fica pensando muito, só sempre escreve. E o que eu considero mais importante numa escrita não é necessariamente se ela seja assim, uma ideia
estrondosa. Muitas vezes o primeiro livro não é o que vai fazer, né, o Aham. maior impacto e tal, mas você ter uma noção do que você quer passar, a mensagem que você quer passar para o seu leitor, e aí a partir disso você vai definindo a sua escrita. Uhum. Então, por exemplo, eu quero um personagem que ele seja agressivo. O personagem, você não vai escrever direto, fulano é agressivo. Você, na sua narrativa, você vai dando exemplos do comportamento dele. E eu acredito que isso é o que faz a gente ir se prendendo mais a uma leitura. Uhum. Entendi. Legal. Por favor, Samantha, você podia falar pra gente dos seus autores favoritos e das suas inspirações? É meio difícil porque a lista é grande. Mas o que eu mais tenho, assim, de livros é do Shakespeare, que eu tenho, eu acho que é a coleção inteira dele. E eu Uhum. gosto muito, assim, do livro do Drácula, né? Do Bram Stoker? O original, o do Bram Stoker. Aham. Tanto é que foi depois de ler o livro do Drácula que me deu a ideia de escrever em uma parte do meu livro em diário. Porque aí Uhum. eu consigo realmente mostrar a perspectiva do personagem, né? Certo. Como é, no meu sonho tinha, eu estava no corpo do personagem, né? E aí quando eu sonhava de novo, era a mesma cena com outro personagem no corpo, eu fiquei assim, tá, como é que eu vou escrever isso de uma forma que fique, né, bem clara para o leitor? E aí eu tinha lido o Drácula e assim, gente, eu acho perfeita essa leitura. É um livro perfeito. Não tem, assim, o que dizer. Então, Gosto você é a primeira, assim, eu já tive algumas pessoas que falaram, tá na lista, mas muito. você é a primeira que coloca o Drácula no topo. O Bram Stoker realmente Porque, é- assim, ele surpreende, né? Porque quando você vai ler, uhum, Drácula, você tá esperando um Drácula mais um slasher ou algo mais clássico como o nosso querido Bela Lugosi, né? O Drácula uhum. mais digno. E na verdade é uma história de amor, de fé perdida, de sensualidade, de morte, né? Tem muito mais suspense no livro do que a gente às vezes até espera. Uhum, Só que é numa forma positiva. Porque eu acho que todo mundo, quando escuta, né, a palavra Drácula, a gente se lembra, a gente tem o primeiro contato com filme, com desenho, aham, né? A gente já tem, assim, aquele estereótipo do vampirão sim, bem claro na nossa mente. E quando eu li o livro, eu não esperava que fosse, assim, tão bom. Tipo, no sentido de surpreendente. sim, Mas a narrativa é muito envolvente e eu gosto que não é assim, joga na cara aham, logo, como constrói. é o Drácula. Vai, Aham. tem essa evolução. Deixa eu te perguntar, essa é a minha opinião, mas você não acha que, por exemplo, quando o professor Van Helsing aparece, ele rouba a cena do livro? Ai, eu gosto de todos os personagens. Eu gosto muito do. Gente, toda vez eu troco o nome dele. É o John, né? Uhum. O John, coitado, que vai parar lá. É. Às vezes eu chamo ele de Edward. Não sei Não, por por quê. quê? Por quê? Por que você faz isso? Tá. Assim, eu tenho um dó dele, coitado. E assim, eu não sei se você e o pessoal que está assistindo aqui o vídeo já assistiram o filme do Drácula, que é baseado no livro Sim, do mesmo, né? Oliver Stone, que pra mim é um dos melhores filmes dele, do Oliver Stone em É, si, né? Tirando para mim, O Ken Reeves tentando fazer um sotaque britânico, tem né? assim algumas coisas que eu acho que eu ainda não vi alguma produção baseada no Drácula que faça jus à personalidade e o relacionamento da Lucy. Porque a Lucy no livro, ela é tipo assim uma princesa Disney, né? Aham. E aí no filme eles deram, e nas outras produções, eu acho que assim, gostaram tanto do filme do Bram Stoker, Que que só aí explora a colocaram, sexualidade dela. tipo, Então. deram uma exagerada. Aham. Mas Tudo eu bem. gostei mesmo assim.
Ah, legal. E tem mais algum livro que você gostaria, ou autor que você gostaria de mencionar? O próprio livro da Circe, né? Uhum. E um livro que eu gosto muito, que mexeu muito comigo quando eu li, que foi bem antes de eu ter escrito, foi O Alquimista, do Paulo Paulo Coelho. Coelho. Paulo Coelho, sim. É um livro bem extremo, né? Ou as pessoas amam ou Ou odeiam. odeiam, é complicado. Então, agora eu gostaria de, se a gente pudesse falar do seu livro, né? Dos Círculos, Segredos e Sagrados. Então, explica pra gente, assim, conta pra gente como é que foi para você, você escrever o seu livro, a sua inspiração para ele, como é que foi segurar, tipo, o boneco, o livro físico pela primeira vez? É muito louco, assim, quando a gente para pensar. Até esses dias eu deixo ele na minha bancada, e aí às vezes eu fico olhando, porque toda vez que eu me imaginava escritora, eu Uhum. sempre imaginava que eu ia ser, assim, no mínimo 50 anos, sabe? Eu tenho 29. Eu É lancei um o meu bebê, livro um bebê, é né? um bebê. Ainda mais no ramo literário. Eu lancei o meu livro com 27, né? Uhum. Que foi em janeiro. Aí eu lembro que eu olhava assim, gente, como pode, né? Algo que parecia tão distante ser materializado com tanta rapidez. Porque eu acredito que a maioria dos escritores ou das pessoas que elas querem escrever, talvez elas tenham essa mesma ideia que eu tenho, que eu tinha, Aham. de que o escritor com aquele estereótipo assim de uma pessoa mais velha, que, sei lá, já teve anos com outra carreira e aí por conta disso começou a escrever. Eu acho que talvez esse ainda seja Um uma estereótipo. visão, um estereótipo que ainda é bastante alimentado, Você né? está com o seu livro aí E para aí, mostrar pro pessoal? que Seu bebê? meu bebê, olha, Uhum. Eu gostei porque ele lembra muito os manuais antigos, né? a ideia foi essa. Aham. Quando eu terminei de escrever ele, eu já criava outros conteúdos, né, na internet, de outros assuntos, e eu já mexia no Canva. Aí eu cheguei a fazer a capa dele no Canva. E quando eu já tinha assinado o contrato com a editora e tudo mais, na hora que foi na etapa final, né, pré-final, que foi para o designer, eu mandei a arte como eu tinha feito. Eu disse, olha, se vocês puderem fazer o mais próximo disso. E aí Ah, eles realmente foram muito atenciosos nesse uhum. quesito. Eles só centralizaram mais, colocaram um selo e mexeram um pouquinho na moldura aqui, Certo. nessa parte. Mas cada detalhe desse livro, dessa capa, tem um motivo. Eu ia pedir para Conforme, você explicar a simbologia dos três círculos pro pessoal. sim, logo na introdução, quando vocês forem ler, eu acho que a introdução, se eu não me engano, ela já aparece disponível em algumas Na plataformas Amazon, quando vai. quando a gente vai ler um pedacinho, né, um trechinho, a introdução tá lá. É, então, a minha introdução eu falo sobre também a simbologia dos números. Mas, basicamente, quem estiver assistindo que já tiver algum contato com o neopaganismo, que é o movimento atual da volta do paganismo, só que misturado a aspectos contemporâneos. Sim. O que seria, né? Vou explicar mais para frente. Mas dentro do neopaganismo, o número 3 ele é muito forte no quesito de que são as três faces da deusa. Então, Hum, os três círculos, eles têm uma ligação com isso, das três faces da deusa, e também com passado, presente e futuro, né? E no decorrer do livro,
eu Isso é faço outras delicado, menções. Hã. né? E como você mesmo falou, o fato de eu ter escolhido essa moldura, assim, esse estilo, também foi pensando nos livros antigos, né? Uhum, Como eles eram feitos, a questão da estética deles. uhum, E a cor é porque o roxo simboliza tanto a magia quanto a nobreza. Então, uhum. quando vocês forem ler a sinopse, o livro ele fala, né, sobre eu não sei se pode falar isso no YouTube, porque senão você vai cortar, mas quando a pessoa deixa de viver, né? Não tem Pode falar? problema. Pode falar, Não, para gente. não censurar, né? Porque Não. às vezes o YouTube ele derruba. Começa com o assassinato de um nobre importante em Savona, e Aham, aí a partir disso discorre os acontecimentos. Então, tem a questão da caça às bruxas, a relação com a magia, das bruxas de verdade e as bruxas estereotipadas, e também o roxo, porque ele é a cor da nobreza, que os nobres usavam antigamente, desde o período do Império Antigo aham. até a Idade Média, Renascimento, enfim. Ah, legal. Bom, Samantha, você está pronta para a escolha de Salomão? Para a escolha de Salomão? Como É, assim? do seu livro, qual é o seu personagem favorito e qual te Ah, surpreendeu com o retorno do público? Tem que escolher. na verdade, a minha surpresa com o retorno do público não foi necessariamente de um personagem, Aham. mas foi de uma cena inicial, que todo mundo me pergunta como que se é real ou se é ficcional, que envolve a Diana e o Filos. Uhum. Só lendo que, porque eu não posso dar Não, o não precisa spoiler, dar o né? spoiler, não Mas é precisa. bem específico. Aham, Mas é uma cena inicial bem específica de interação deles. E aí todo aham. mundo, assim, pessoas muito diferentes, assim, de idades diferentes, de religiões diferentes, assim, me perguntando, eu fiquei, gente, eu escrevi isso, era só para dar É, uma introdução acredita, você no não é a primeira relacionamento. pessoa a passar por isso. E o pessoal, não, mas e aí, tu vai escrever a parte estendida? Tu tem Ai, gente, que é isso? Eu sei como é que é. Temos a nossa querida Marcela Albuquerque, né? Que já é prata da casa aqui no canal. Ela também, no livro dela, tem uma cena que se passa num lugar que ficou, o livro ficou famoso por isso. O livro é muito bom, mas o pessoal chega e fala, nossa, agora eu entendi por que todo mundo fala dessa parte, né? É. Aí, nossa, ontem eu recebi uma mensagem, a pessoa falando dessa cena. Eu fiquei, gente, não é possível. Muito bem. Eu escrevi, É, tipo, não foi pra esperava isso, é. complementar, né? Pra complementar. Foi Aham, uma coisa fluida e acho que o pessoal pegou o pessoal, né? aham, E qual que é é. o seu personagem favorito? Ah, é meio difícil. Eles, É vou por isso que até é a escolha colocar de a mão em Salomão. cima para eles não escutarem, para os meus É. filhos não escutarem. Mas a minha personagem favorita é a Diana. Muito bom, muito bom. Ela é um dos personagens mais, assim. É porque também, nos meus sonhos, eu acho que foi com quem eu sonhei mais vezes pela perspectiva dela. Uhum, Então, tem algumas cenas no início do livro, inclusive, que eu sonhava quando eu era criança. E, assim, o ambiente combinava com o contexto do livro, e aí eu coloquei como se fossem imagens vistas aham, pela Diana. entendi. Então tem bastante isso. E assim, geralmente o pessoal gosta bastante dela, ainda bem, né? Que bom, Porque né? Que bom, porque tem que umas bom, né? Porque protagonistas, viu, que eu vou te falar, a gente quer esganar, é, sabe? não, e também porque eu acredito que todo escritor geralmente coloca É, muito da sua personalidade ou muito das suas vivências dentro dos protagonistas ou de aham. alguns personagens mais próximos, né, do principal. E aí eu fiquei assim, ah, ainda bem, né, que como a Diana ela é mais próxima de mim,
O Que pessoal bom. gosta dela tão muito de mim. É, falando um pouquinho Hum, disso, sobre os seus sonhos, de você ter visto, né? Você é uma pessoa que você viajou por locais muito interessantes, né? Tem uhum. a foto que eu mais gostei é quando você estava na taverna do Asterix. Não vou mentir, tá? Ah, Mas eu amo. é, é mais, por exemplo, você esteve em locais históricos muito bonitos ou locais de natureza muito forte. A, aquela sua foto com a estátua do javali me chamou muita atenção também, né? A que você está perto de uma árvore gigantesca. E como você tem essa alma nômade, viajante, eu queria saber, nesses lugares que você teve, qual que você sentiu aquela energia que você fala, nossa, eu já estive aqui, eu estou retornando. Teve alguma situação assim? Eu acho que sou até meio clichê, porque muitas pessoas já falaram isso, mas Uhum, eu já tinha uma expectativa muito alta em conhecer Roma. E quando eu estive lá, todas as expectativas elas foram supridas. uhum, Assim, eu me senti em casa. Na verdade, eu tenho uma ligação muito forte com a Itália, tanto pela história quanto também por questão de família. uhum, Mas eu sou totalmente apaixonada por lá. E eu gosto mais, assim, do centro, da região centro e sul. Não sou tão chegada para o norte, apesar do meu livro se passar no norte. Mas é uhum. porque é um país que, apesar de pequeno, ele tem muitas peculiaridades diferentes em cada Aham. Ele região. é bem regionalizado, né? É bem Aham. regionalizado. Ah, Para fazer jus ao meu amor pelo sul, ah, inclusive a minha família é ah. do sul da Itália, da Botinha, eu pretendo que o próximo livro seja de Bruxas do Sul, para também cumprir com esse carinho todo que eu tenho. E algo que pouca gente sabe é que a bruxaria italiana, ela tem uma variedade muito grande de Uhum. como que as pessoas lidam, tanto no norte quanto no sul, são bem diferentes. Sim. Uhum. Teve alguma coisa que, quando você estava lá, veio naturalmente para você? Assim, é porque eu fui duas vezes. Eu fui a primeira vez para conhecer a minha família Uhum. e a segunda vez eu fui para intercâmbio. A primeira vez que eu fui, eu chorei Ah, olhando com a certeza. página. É, Só verde, não, mas é lindo demais, assim, é emocionante demais estar aqui. Uhum. E um dos lugares, assim, que mais mexeu comigo foi o Coliseu. Ah, eu Muita gente diz imagino. assim, muita gente trata o Coliseu como ponto obrigatório para tirar foto, mas o impacto, assim, a história do local é muito forte. Eu E eu imagino. sou uma pessoa que, desde criança, eu sempre fui muito sensível, né, às Uhum. energias. Então, E lá a deve primeira ter vez um que eu fui, turbilhão dependendo do lugar que você anda, tem um turbilhão de energias, né? eu não tô opinião. Uhum. Porque a gente tropeça em cemitério, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, agora para dar uma, é, qual que comida que você descobriu lá que te conquistou? É, eu nunca encontrei essa comida por aqui, Aham. mas eu acho que é mais o tipo da massa, né? Porque eles dão nome para as comidas, mas geralmente o nome é da massa e aí tem um acompanhamento. Uhum. Stroza prete. Não Eu ainda não vi conheço. ninguém falar. Eu acho que só tem no lugar onde eu comi, que foi onde eu fiz intercâmbio em Camerino. Fica na mesma região que Roma, na região Uhum. Marche, né, ou Marche. E quando eu fui ainda não tinha o terremoto, né? Eu fui em 2015. Uhum.
Aí tava tudo lindo, né? Era na montanha, tudo bem cuidado. E aí teve um terremoto em 2016, a escola que eu fazia intercâmbio foi para uma outra cidade mais próxima, Uhum, litorânea. Mas entendi. o estrogonofe que eu comia era em Camerino. Aí eu ainda sigo o restaurante, às vezes eu fico olhando assim para ter certeza que não foi um delírio da minha cabeça. Tipo, não, né? Ele postou, ah, existe essa comida. Aham, Porque eu lembro até de procurar em outros restaurantes, eu acho que deve ser uma massa bem da localidade mesmo. aham. É uma especialidade local, né? Uhum. Porque esse estrogonofe que eu comia era misturado com legumes. Aham, E assim, eles têm, né, o hábito lá na Europa, no geral, de ter. O próprio restaurante pequeno, ele tem uma espécie de hortaliças, né, que a gente aham, chama. sim. Então é tudo bem fresquinho, bem. Legal. Agora, tá pronto para a pergunta polêmica? Ah, diga, Pizza brasileira ou pizza italiana? pizza italiana. Nossa senhora, ela não hesitou, ela não hesitou. Não, quando eu vou para algum restaurante, alguma pizzaria e o pessoal diz assim: ah, pizza de calabresa com filé. Eu olho assim, para mim não dá. Aham, Ah, pizza com camarão. Não, gente. Eu vi na Itália pizza com atum e sardinha, aham. que o pessoal mais do litoral come, né? Mas eu gosto da pizza tradicional, Quero queijo a na minha margarita. pizza. Eu quero queijo na minha pizza, Uhum. derretendo assim com oréganozinho em cima, Bom, e falando em queijo. sem ketchup. Não, pelo amor Um de Deus, né, crime, gente? Isso é um crime, um isso é um crime, crime, isso é um um crime. crime. É, falando em queijo, né? Você não Ah, pode ter visitado a Itália sem participar de uma degustação de queijos e vinhos, né? a minha mãe diz que toda vez que ela via as minhas fotos, ela dizia assim: Tu tava enchendo a cara, que eu sei, tu não foi pra tudo. Mas é porque, assim, não que eu ficasse bêbada, né? Eu nunca gostei de ficar bêbada, Aham, nunca fez a minha cabeça isso. Mas é porque lá eles têm o costume de almoçar bebendo vinho. Tipo, aham, você vai na estação de trem, eu lembro que eu fiquei olhando assim, porque eu ainda não tinha visto aqui no Brasil, mas eles têm umas mini garrafinhas de vinho que aí você compra no self-service aham. e eles estão lá, tipo, o pessoal metendo ficha, tomando tudo. E aí eu, tá. Uma coisa que não é muito legal Aham, é que, independente da estação do ano, ah. eles não colocam o vinho para gelar, só se for vinho branco. Mas É, aqui assim a que gente eu gosta do fui, vinho gelado, né? a gente gosta do vinho geladinho, E né? como foi a vergonha que você falou assim, pode gelar o vinho pra mim? Não, eu não falei. Ah, você não falou, você só ficou olhando. Não, eu vi, ai, que a primeira vez que eu fui pedir, Ah, é, eu tinha acabado de chegar, a gente foi em grupo e eu ainda não tinha contato com o pessoal da escola, né? uhum. Foi. Aí, só que, assim, o comércio local, os restaurantes, eles tudo, assim, já estão acostumados a Oferecer um receber. vinho, né? Então, tipo assim, eles já sabem o dia que a gente vai chegar, então eles já criam um evento de recepção, né? Tipo, ai, Uhum, olha, vai ter um karaokê aqui para vocês. uhum. Aí a gente vai. É algo É que eu bem. escutei que é unânime, que o Aham. sorvete italiano gelato Ah, é não tem igual. não tem igual. Não tem igual. Às vezes Que eu olho dizem que é assim, realmente é um creme, ele é um creme mesmo, né? é um creme. Não tem igual, não tem igual. Às vezes eu olho assim alguma sorveteria que tá dizendo, ah, não, receita italiana, eu fico assim. Uhum. Será? 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 Aí eu vou, aí eu sinto o gelo dentro, gente. Jamais, jamais.
que você vai tomar um gelato na Itália e você vai sentir a pedrinha do gelo. Jamais. É um crime para eles isso. Muito bem. Bom, agora, Samantha, você tem alguns spoilers e novidades para mostrar pra gente, não tem? Aham, tem. Acho que a gente falou no início do No vídeo, início, não me mas você lembro. ainda não mostrou. Eu ainda não mostrei, porque assim, né, como eu estava falando para você antes da nossa gravação, ontem, no caso foi dia 25 de agosto, eu estava na feira do livro da minha cidade, e aí a gente teve o lançamento do meu segundo livro, Qual que é o título? Tessituras Literárias 1. Olha, Ele não é um livro de romance, né? Acho aham. que eu percebi isso. Isso é um tear? Ele é um TA, é Ah, tessituras e a ideia de tecer ideias, de tecer legal. artigos. Então ele não é uma sequência. Ele não é uma Ah, sequência. tá. Para o pessoal se acalmar, porque senão eles já vão para Tal. tessituras literárias. Compre, Não, pessoal, não, mas não é uma sequência, calma. não, uma coisa de cada vez. Sim. Mas tem a ver, assim, ao mesmo tempo. É um conjunto de artigos de escritores diferentes. Cada escritor ele tem o seu artigo com foco na área que ele trabalha. Então, o meu, vocês já imaginam que é voltado para a bruxaria e para o paganismo. Uhum. Vou até abrir, né, para mostrar Se você aqui. quiser ler um trechinho de algo que você escreveu pro pessoal de bônus, né? Já, eu vou ler um pedacinho da introdução. Que legal. O impacto da demonização do paganismo na literatura, que é uma frase que você usa em mais de um dos seus vídeos. É, eu pretendo fazer algum vídeo mais longo explicando, né? Uhum, Pessoal ter uma noção melhor do que esperar desse artigo. uhum. Vou ler a introdução, só um pedacinho da introdução, porque também o meu editor, eu acho que Só um ele tiquinho, só um nunca sabe tiquinho. pra lembrar. Tá. Ah, há quem diga que o paganismo, bruxaria e satanismo são sinônimos. Isso se deve a um longo processo de construção da mentalidade social ocidental em enxergar o mundo material e espiritual como algo regido por duas energias dominantes e totalmente opostas. A primeira é a de Deus, positiva, benevolente e criadora, e a segunda é a do diabo, negativa, maléfica e destruidora. Nesse artigo, a proposta é desassociar a visão distorcida do paganismo a partir dos reais conceitos religiosos e culturais, e em seguida, como o decorrer de cada período, verificar como cada elemento contribuiu para as narrativas literárias atuais e a visão estereotipada da bruxa no Ocidente e na cultura pop. Muito bom, muito bom. Então, logo, vou mostrar assim, só a primeira página. Eu começo com os conceitos de Uhum, várias religiões, né? Começo desde o judaísmo, o cristianismo, o paganismo, o que significa a bruxaria em si e o satanismo, aham. entre outros conceitos literários depois. E aí, não, não vou mostrar. Não, Mas deixa o depois, pessoal é, com um gostinho de quero mais. mas vou só passando aqui para falar para vocês. Eu começo com o medievo ao renascimento, Uhum, que é como eu falei aqui no início do vídeo, para tirar, né? Eu falo também sobre essa ideia distorcida, né, que as pessoas têm da caça às bruxas ser na época da Idade Média. Teve, mas não foi da forma como a gente imaginou, como que isso teve uma evolução e chegou no Renascimento, e como chegou até hoje em dia, porque muita gente não sabe, mas nós ainda temos caças às com bruxas certeza. na atualidade. Inclusive, eu gravei alguns vídeos curtos, tanto no meu perfil no Instagram, quanto aqui no YouTube, mostrando alguns exemplos de caças bruxas que a gente teve no século XXI. Uhum, Algumas manchetes, e que isso é um fenômeno que acontece no mundo todo. uhum, Não é uma exclusividade
o resultado da Igreja Católica. Uhum. Então, não, é verdade. Por exemplo, a minha família é espírita, né? Eu sou um bandista. E minha mãe, Uhum. né? Minha mãe tem mais de 50 anos, né? De espiritismo. E ela fala que antigamente, quando ela começou, às vezes vocês estavam num terreiro e entrava o pessoal, às vezes a polícia, e quebrava tudo, quebrava imagem, prendia o pessoal, né? É uma intolerância religiosa, né? Com a prática. Até hoje, na Então, verdade. sim, né? Tá tendo uma ressurgência muito forte, porque infelizmente algumas pessoas usam o ódio para direcionar os outros, né? Para ganho próprio. E acontece, é uma constante na natureza humana e a gente tem que vigiar isso, né? Você é de qual cidade? São Paulo. São Paulo. Ó, bom, tem mais algum spoiler ou novidade que você gostaria de mencionar? Eu tenho um, mas. Ai, eu acho que vai ser muito cedo para contar. Tudo bem. Mas é em relação aos círculos. Eu Uhum, pretendo contar em de setembro para outubro, quando aham, eu tiver um feedback da parceria que eu tô tendo. Um spoiler, tem uma parceria aí em relação ao ah, círculo, uma novidade envolvendo esse projeto. uhum, E eu já estou escrevendo outros livros, tanto de romance quanto de crítica literária. muito bom, muito bom. Acho que é um spoiler, né? É, com Tá certeza bom. é um spoiler. É, deixa eu perguntar pra você, ah, tem algum gênero que você ainda espera se arriscar a escrever? Ah, eu acho que não. Você vai deixar mesmo seus Assim, sonhos te guiarem? eu deixo a minha intuição me guiar. Mas assim, sobre o spoiler, né? Dos dois livros que eu estou planejando, Uhum, que eu comecei o rascunho e agora que eu espero que em setembro eu tenha um pouco mais de tempo para escrever, que agosto foi muito corrido, mas um dos livros é envolvendo intolerância religiosa. Eu uhum, sou formada em Direito e agora eu estou fazendo faculdade de História. Então, para me aprofundar, né, melhor ter mais recurso de como conseguir fazer pesquisas, né, mais próximas da, de melhorar a qualidade, né, das referências, uhum, tanto para os meus livros quanto para o canal e me aprofundar também mais no mundo da história. Então, um dos livros é voltado para questões jurídicas e históricas envolvendo intolerância religiosa. uhum. Esse é um grande spoiler. Com certeza. Eu pretendo lançar ele em 2025, porque agora vai ficar muito corrido. E o outro livro vai ter a mesma pegada, assim, dos círculos, que vai ser romance mesmo, Ah, legal, de legal. cartas grupos. Bom, Samantha, agora conta pra gente o que que a Samantha faz pra relaxar. Você tem algum guilty pleasure? Alguma coisa que você faz que o pessoal fala, de novo, minha filha? Olha, eu gosto muito de. É meio clichê isso, mas para eu relaxar bem, assim, que eu fico no meu mundinho, eu fico escutando música no volume mais alto. E Uhum. aí é como se os meus pensamentos eles vão se organizando, e aí eu tenho paz nesse momento. Porque se eu for deixar assim, eu sou aquela pessoa que olha para absolutamente uma parede em branco, e aí começa a vir vários pensamentos. Nossa, Ai, essa perdão. parede, tudo bem. Ela é tão branca, parece um mármore da escultura do Davi, do Michelangelo. Aí eu vou começando, se for deixar, Vai não embora. para, né? Vai embora. Aham. Eu lembro que uma vez tava chovendo, aí eu estava saindo do consultório médico com a minha mãe, Uhum. e aí eu olhei assim para os guarda-chuvas, eu disse, nossa, isso daqui tá me lembrando a cena do Homem-Aranha no cemitério, que Que horror. o, o, o carinha lá tinha morrido, o pai
do amigo dele tinha morrido. Aham. Uma polêmica, outra polêmica, eu gosto do Homem-Aranha do primeiro filme. Você gosta do Tobey Maguire? É, Não, o Tobey Maguire ele foi o primeiro, ele foi um bom Homem-Aranha. O segundo aham, filme é o que eu mais gosto, tanto que o Dr. Octavius é tão querido que ele foi trazido de volta naquela aham, fusão dos Homens-Aranhas, que foi muito legal, né? uhum. Então, mas eu gosto, eu acho que o Tobey Maguire foi um ótimo. O Andrew Garfield também foi um bom Homem-Aranha, é que eu não gosto daquela parte, falando um pouquinho de quadrinho, eu nunca gostei da Gwen Stacy, sabe? Eu também não gosto. Então, né? Aí agora É, o pessoal que é da torcida da Gwen vai ficar, não! e como você falou em música, Samantha, tem uma Aham. pergunta que eu faço para alguns convidados Samantha, qual é a sua música? É uma resposta que eu não sei responder, porque eu sou aquela pessoa que eu fico viciada em uma música, e aí eu fico repetindo ela direto, todo dia. Aham. E aí depois, até eu achar uma nova música, eu Qual é a fico vidrada, música do assim. momento da Samantha? Atualmente tem uma música indiana que eu não sei nem como que se fala o nome dela. Mas depois eu vou te mandar o link, aí você vê como coloca aqui, Aham. porque eu não sei nem pronunciar. Mas eu lembro que na época, por exemplo, do colégio, que eu sou da geração millennium, né? Então a gente era tudo emo da minha turma. Aí eu escutava todo dia November Rain para Ah, chegar no colégio. nossa, Todo, pelo amor de todo dia. Deus! 12 Era minutos de assim, música, gente do 12 céu! minutos de música. Eu já sabia o trajeto de casa pela parte da música. Meu Deus do céu, que horror. E Bom, a felicidade quando chovia, e tava tocando. ouvindo November Rain. Eu me sentia no clipe, só que sem a parte do funeral. Que bom, né? Ainda bem. Que bom, né? É, fala pra gente quais são os seus filmes e séries favoritos que você recomenda, ou que você É, assiste a qualquer hora. quando eu falo, eu acho que quase ninguém acredita, Ah, mas eu gosto muito de filme de ação, porque como a minha mente ela é muito agitada, eu sou aquele tipo aham. de pessoa que eu fico com aquela crise de consciência. Tipo assim, sabe aquilo, quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe? Sim, E aí você, tipo, vê alguma situação na rua e aí você fica, sempre em gente, mas parafuso. isso é. E aí você olha em volta e ninguém tá percebendo o que Aham. você tá pensando também. Eu sou muito assim, né? E aí, tanto é que um receio que eu tenho, eu estava inclusive escrevendo um livro mais baseado em sonho, só que no século XXI. E aí, uma das minhas personagens, eu queria que trouxesse mais representatividade em questão racial também. Aham. Só que aí eu lembro que eu estava escrevendo uma fala dela, e aí no dia seguinte eu escutei uma moça falando exatamente o oposto. E aí eu fiquei assim, eu ainda não estou pronta para abordar esse tema, né? Tipo, então é uma coisa assim que eu ainda quero ter mais tempo de experiência, né, escutando. E eu vejo muito assim o pessoal reclamar em questão de adaptação literária, que Uhum. porque no livro o pessoal era tudo branco e aí quando chega para adaptação é o pessoal é de outra etnia e etc. E aí eu gostaria de trazer essa representatividade tipo desde De o uma, livro de que é uma para maneira não, fluida, né? não tem como tá aqui, mas tá, Aham. né? Tipo, não quero colocar uma frase de efeito. Eu quero que a Aham. pessoa realmente se sinta, que a pessoa, tanto a pessoa representada, né, consiga enxergar, isso realmente faz sentido na minha vida. Eu gostaria que alguém falasse isso, o que eu sinto, né, o que eu penso, quanto uma pessoa que é mais privilegiada como eu, né, que eu sou, né, classe média, sou branca, enfim. Tipo, a minha família é a ascendência europeia e tudo mais. Eu quero que as pessoas consigam também entender outros lados de outras minorias. Então, é uma preocupação,
bastante que eu tenho também em como eu exponho no É meu canal a como. questão da bruxaria, Aham, das entendi. religiões, Ah, não, entendi. que é Não, algo que é um tema complexo e também pois é muito delicado, né? é, muito delicado. Então, beleza. Uhum. É, tem mais Eu alguma. esqueci qual era a pergunta, eu acho que eu fugi da Não, pergunta, né? que eu perguntei qual que eram os seus filmes e séries, que você, você Ah, falou de filme de tá. ação, mas não tem problema. Foi muito Tem uma interessante. série que eu gosto muito, que quando eu comecei a assistir, Aham, eu olhei assim, ai, gente, tipo, colocaram só gente bonita sem roupa, eu fiquei assim, ai, eles colocaram só para prender a atenção, não tem nada. aham. Só que a série, ela é muito fiel ao que aconteceu de fato, que é o Spartacus. Ela é Nossa, muito fiel. tipo Tipo, assim, são pequenos detalhes, assim, que... não vou brincar assim com você, tá? Eu gosto muito de Hum, Spartacus, mas você é a primeira pessoa que fala porque é assim, para quem não assistiu, gente, o Spartacus, ele é uma série que ele tem uma estética, violenta, gente, sabe? ela é É. violenta, ela tem uma estética para lembrar o filme 300, então a gente tem muita cena de stop Uhum, motion, ela lembra também um quadrinho, então nós temos muita nudez. É, eles sim. usam uma linguagem própria da época, entendeu? Então eles te Uhum. ensinam a falar palavrões de uma maneira diferente. É É, muito explícito, mas uma coisa que foi feita é que quando tem a escola de gladiadores, o Ludus, todos os atores fizeram os treinamentos que eram feitos pelos gladiadores, né, para ficarem. sim, E eu gosto muito, tem toda a tragédia que o primeiro ator, o Ed, ele teve sim, câncer. Então, gente, entre a primeira temporada e a segunda, teve uma que chamava o Deuses da Arena, que foi tipo sim. uma coisa que se passou Que eles antes. deixaram mais ficcional, né? É, Em então, relação mas à série ela completa. em si ela é muito legal na Uhum, parte de falar, tudo, mas ela tem uma estética de revista em sim. quadrinho, né? É. Ela tem uma estética. E como ela foi feita na Austrália, na Nova Zelândia, gente, eles Uhum. usam borracha e couro para tudo. Eles só pintam de um pratinho e falam que é metal, tá? Isso é uma coisa É. do local, cultural lá que é mais fácil, né? Mas eu Aham. concordo com você. O Spartacus ele é muito, assim, é uma série muito boa. O pessoal devia dar mais, olhar Mais ela. valor. Tipo assim, deixa a violência e a nudez de lado, olha a É. complexidade, né? Porque assim, os donos do Ludus, eles não são boas pessoas, mas eles se amam, eles são um casal que se ama, Sim. né? É, eles são aquele casal de vilões que, por mais que você saiba que eles são os vilões, mas você consegue entender o porquê que eles agem daquela forma. Sim. Principalmente na segunda temporada, que mostra os acontecimentos antes, né? Você Aham. fica assim, realmente, você fica pistola por causa de algumas situações que acontecem com eles, aí você fica, Sim, sim. Então, uhum. realmente, eu recomendo Spartacus, né? E assim, um Vamos de personagem coração aberto. coração aberto. Mas um personagem que eu gosto muito, que eu só fiquei fã do ator depois disso, é o Crixus, que é o Manu Bennett que faz, É, né? Porque depois ele trabalhou, ele foi o vilão do Arrow por muito tempo, aí ele trabalhou naquela série Shannara, que não deu certo. Ele foi o Orc Branco no Senhor dos Anéis, no Hobbit, na série do Hobbit, né? Na saga do Hobbit. eu não tinha reconhecido ele. Ah, ninguém reconhece, a gente só sabe por causa dos créditos, né? A gente não sabe. Então, mas é mais pra quem é mais fã assim dele, né? Vou procurar agora, eu vou olhar com mais atenção. Ah, e no falando em Senhor dos Anéis, é um filme que eu também gosto, né? A franquia como um todo. Inclusive, eu gosto desses filmes um pouco. Não dá para dizer que são antigos, né? Mas os Não, filmes dos anos. Início dos 2000. anos 2000, eu confesso que eu prefiro o fato deles usarem máscaras ao invés do CGI. Eu também, eu gosto muito do efeito prático. O efeito É, é o que muita tipo, coisa tá ganhando.
é muita coisa que É, tá voltando que o pessoal fala. Por quê? Por causa do CGI. O CGI não é ruim, mas você precisa de tempo para trabalhar o CGI. É o que o James sim. Cameron fala, quase 20 anos pra gente. Avatar não terminou. Mas ele fala, vai ficar pronto quando eu achar que tá bom. Né? É, Então, e pessoal, tem muita gente que vocês veem na internet, vocês podem ver os vídeos, o pessoal falando, ó, consertando o CGI. Não é consertando. O estúdio faz o negócio, dá um prazo pro pessoal. aham, Então, o pessoal tem que fazer naquele prazo. Quando alguém pega a cena, que trabalha e fala, eu melhorei, por quê? Porque ela teve um tempo sem pressão, sem estar em risco o salário dele. Né? A gente também tem que é, ver essa parte, mas tem muitos profissionais que fazendo isso conseguem empregos legais, né? sim, com certeza. Então, Inclusive, só rapidinho, falando do Spartacus, eu já assisti várias vezes, e eu sou, assim, uma pessoa que gosta de se atentar aos detalhes, ah, porque às vezes a gente vê, né, a troca de cena, a pessoa na cena X está com uma marca de soco no rosto no ah, lado direito, e aí quando vira, dá o take de novo para no esquerdo. Eles são muito, muito detalhistas nessas situações aham. também. Fiquei assim, o trabalho como todo eu gosto bastante. E eu sempre me emociono no final, confesso. Ele é muito. É a história do Spartacus, a gente sabe que Uhum, vai acabar uhum. numa tragédia, né? Mas mesmo É, assim a série vale a pena. Ela vale a pena olha, assistir pelo menos, uhum. pelo menos uma vez. E ó, gente, se vocês gostaram dos atores que trabalharam em Spartacus, todos eles aparecem em mais de um É, episódio na série do Flash ou do Flash. Você vê todo mundo do Spartacus aparece no Flash contratado pra fazer alguém ali, viu? e outra coisa, tem a atriz que fez a Xena. A Lucy Lawless, é. Pois Então, é, pra quem sempre quando eu sonhou vi em que ver ela ela de um estava jeito mais ali, sensual, gente, e ela tá fazendo uma vilã. Uma vilã. é, E como, sem dar spoiler, mas o arco dela se vai, é um arco. Nossa, eu não esperava aquilo. muito Eu intenso. esperava que ela ia pegar a coisa e fazer uma coisa com a coisa. Não que ela ia Aham. usar a coisa do jeito que ela. Nossa, gente, eu não tô dando spoiler nenhum aqui, né? Mas eu sei o que você está Então, falando. mas vale muito a pena. Bom, Tem pessoal, um outro ator qual? que é do Senhor dos Anéis que tá no Spartacus, que é eu acho que é Glaucius, que é o general inimigo do Spartacus, logo da primeira temporada, ele foi um dos elfos Ah, principais sim, sim, do sim. Senhor dos Ele Anéis. foi o amigo. Ó, gente, é aquele elfo que o Eragon abraça quando É, chega os elfos na fortaleza de Helm. Eu não lembro. Era o Aldir. O Aldir, é, né? Então, que é o mesmo ator, eu não lembro o nome dele, uhum. mas realmente, né? É que todo mundo que fez uma pontinha acaba, É, né? aham, Trabalhou na Austrália, Nova Zelândia, você acaba trabalhando. É um pouco fechado ali, né? uhum, Então, eu não sei se você sabe, mas agora nem tanto, mas antigamente na Austrália, né, na Nova Zelândia, que começou a ser produzido os Power Rangers lá, né? Power uhum. Rangers lá é como era a malhação aqui antigamente. Os jovens atores fazia parte, você fazer uma parte da produção Ah, do Power Rangers era tipo, você é um adolescente, ou conseguir Power Rangers, legal, quando acabar vai abrir as olha, portas para você. eu nasci no país errado, eu devia ter nascido na Austrália. Sonho de ser uma Power Ranger. Na verdade, Nova Zelândia, né? Mas É, Nova Zelândia, aliás. então, mas chegou uma fase porque no começo Hum, eles só compravam a série, hum, as roupas e editavam, juntavam o japonês com. Chegou um tempo que não, eles pegavam, compravam e filmavam eles mesmos, né? Então a série começou a crescer mais e hum. você filmar. Então teve uma época que realmente você ser um jovem ator na Austrália, na Nova Zelândia, trabalhar em Power Rangers fazia parte do seu currículo para crescer. Eu não fazia a menor ideia disso. É uma curiosidade, gente. Né? Vivendo e É aprendendo, vivendo e não é aprendendo. mesmo? Bom, Samantha, é isso. Tem mais alguma coisa que você acha que a gente se esqueceu, que você gostaria de falar? Os seus livros são encontrados na Amazon, em qual as outras plataformas? Ah, principalmente na Amazon, né? Porque eu acho que é mais prático para todo mundo. Uhum. Mas eles estão
também em lojas físicas. Você aí de São Paulo, no Brasil todo, tá na Leitura, tá na Livraria da Vila Uhum. e que agora não me lembro de cabeça das livrarias. Mas no meu Instagram eu deixo tudo linkado, Vai estar as na lojas. descrição do vídeo, viu, pessoal? Né? E Samantha, se Uhum. alguém quiser mandar um direct para você, que fala, eu gostei, eu queria seu livro autografado, tem como pegar com você? Tem, pode sim. Muito bem. Bom, Samantha, agora nós chegamos naquele momento que eu chamo de momento Karine. Deixa eu fazer os dedos de jazz, que você deixa uma mensagem para o universo. Uma mensagem para o universo. Eu espero que esse vídeo chegue a todo mundo que de fato tem interesse em bruxaria, em paganismo e que sejam pessoas abertas a todo tipo de religião também, porque algo muito importante para mim, que eu abordo bastante no meu trabalho, e agradecer a oportunidade de estar falando aqui do meu livro, do meu trabalho. Espero que vocês me vejam mais vezes, tanto aqui quanto no História e Bruxaria. E é isso. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos, essa é a Samantha Tedesco. E esse foi um episódio muito especial da Toca do Aventureiro. Samantha, muito obrigado mais uma vez por participar. Muito sucesso para você. Você vai ser sempre bem-vinda aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado Muito obrigada e até a também. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.